até terça-feira que vem, dando Guerra Fria. Espero eu que a gente consiga, mas acho que vai dar sim. Gurizada, fazer uma pequena recapitulação, tá? Brevíssima, do que a gente viu semana passada, porque foi bastante coisa, né? Quinta-feira passada, mas só pra gente se situar onde a gente parou, tá? A gente viu os fenômenos iniciais ali da questão da divisão bipolar que a gente vai ter no mundo, nesse contraste de duas correntes ideológicas, políticas e econômicas, que é a chamada Guerra Fria, né? Que a gente vai ter a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e vai se estender até o início dos anos 90. A gente viu, começou a explicação trabalhando a questão da divisão da Alemanha, também vimos a questão da corrida armamentista brevemente, observamos também que além da corrida armamentista, essa disputa de armamentos, também existe uma disputa tecnológica referente à questão espacial. E por fim, a gente deu início, ou quase terminou tudo, a questão relacionada a esse mundo bipolar do lado capitalista, que é liderado pelos Estados Unidos, né? O bloco socialista liderado pelo bloco soviético e o bloco socialista o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Aí falamos várias coisas, falamos sobre a criação da ONU, a agência secreta, falamos sobre... O que mais, Marcelinho? Falamos sobre a União Europeia, falamos sobre os movimentos de contracultura, falamos sobre o movimento dos direitos civis, super importante, terminamos com isso na última aula. E hoje a gente vai terminar esse assunto da questão dos Estados Unidos com aquele período que vai a partir principalmente dos anos 80, final dos anos 70 e dos anos 80, que é uma nova corrente econômica que vai surgir justamente em contrapartida a predominante nos Estados Unidos e no bloco capitalista como um todo naquele momento, que é o chamado neoliberalismo. Quando a gente trabalha com neo, é porque é um novo. Então ele vai conter elementos e características que vão estar representados pelo liberalismo, porém vai ter coisas novas. Senão não seria neoliberalismo, seria liberalismo. Certo? Então vamos observar o que é esse neoliberalismo, que vocês já devem ter ouvido bastante na vida de vocês, e obviamente para o nosso mundo, aqui num país de terceiro mundo, do bloco capitalista, que por muito tempo foi e segue sendo de uma certa maneira, agora mais que nunca, dependente dessa economia do bloco capitalista, certo? Então vamos lá. O neoliberalismo, gente, ele então vai ser uma doutrina econômica implementada principalmente a partir do final dos anos 70, tá? No início nem tanto, mas principalmente do final dos anos 70, a partir do fim, do quando se terminou a crise do petróleo. A crise do petróleo nós vamos ver um pouco mais à frente. O que é essa crise do petróleo, tá? O que vai buscar esse neoliberalismo? Vai buscar retomar elementos do liberalismo econômico, porém enquadrados com o momento histórico que eles estavam vivendo dentro daquele momento. O liberalismo por si só, ele terminou, como a gente viu muito bem, a partir ali da crise de 29, foi a derradeira, onde se mostrou como um sistema econômico invalidado, que não poderia seguir, porque ele chegaria a um certo estrutura que ia romper essa estrutura do capitalismo, que foi a crise de 29, a queda da Bolsa de Nova York. Ali termina o liberalismo, certo? As pessoas que se dizem liberais nos dias de hoje, pode acreditar, super massa, acreditam lá em Adam Smith, Davi Ricardo, mas eles são seguidores do neoliberalismo, que é outra teoria econômica. Tem elementos do liberalismo, lá do Adam Smith, tem, porém, não é só isso, certo? O principal objetivo que a gente vai ter no neoliberalismo, então, é eliminar. Vejam só, o neoliberalismo ele não surge para eliminar o comunismo. Isso é uma coisa interessante da gente pensar. O neoliberalismo ele surge para eliminar a ideologia econômica que era predominante dentro do bloco capitalista naquele momento, que é o que a gente conhece como social-democracia, ou a sociedade de bem-estar, que está sendo implementada desde antes, na realidade. Eu botei ali desde o fim da Segunda Guerra, porque aí ela se torna predominante. Mas desde antes da Segunda Guerra Mundial, quando vocês se lembram que o presidente, o Roosevelt, iniciou a implementação do chamado New Deal. O New Deal é uma implementação social-democrata dentro dos Estados Unidos, certo?
Então o neoliberalismo ele vem justamente para combater essa sociedade de bem-estar, ou seja, a população recebendo benefícios sociais do povo, a associação recebendo, possibilitando, por exemplo, uma diminuição nos impostos, o governo facilitando a contratação de pessoas por obras públicas, um serviço público, uma burocratização pública inchada, tudo isso, uma possibilidade dos sindicatos crescerem dentro dos Estados Unidos. A gente não sabe agora, porque hoje em dia está completamente destruído os sindicatos norte-americanos, mas os sindicatos norte-americanos, caminhão, sindicato de vários setores da sociedade, era extremamente fortíssimo. Um filme muito interessante para ver isso é um filme que concorreu aos Oscars no ano passado, que é o filme do aquele que é o irlandês, que fala do sindicato, eu só não me lembro o sindicato do que é, mas fala do sindicato. É caminhoneiros mesmo? O sindicato dos caminhoneiros. Eu acho que é caminhoneiro. Cara, não me lembro, não é frigorífico, mas então deve ser caminhoneiro. Frigorífico eu tenho certeza que não é. E ele fala justamente desse. O cara era riquíssimo, o grande dono do sindicato dos caminhoneiros. Até hoje, por exemplo, na Argentina, o sindicato dos caminhoneiros é fortíssimo. No Brasil, a gente pode dizer também que é. Parou o país ano passado, se você se lembra. Passado retrasado. Então, cara, isso vai ser. Esse neoliberalismo vai ser uma forma de combater essa sociedade de bem-estar predominante dentro dos Estados Unidos e do bloco capitalista inteiro, como por si só, certo? E a principal escola que a gente vai ver tá muito elaborada no que a gente conhece como escola austríaca também. É uma escola econômica que vai formalizar esse pensamento neoliberal, que é a chamada Escola de Chicago, ou também conhecido como os Chicago Boys, certo? Bastante conhecido aqui no Brasil. E o principal, podemos dizer, o principal representante desses Chicago Boys, na real foi professor desses Chicago Boys. Chicago Boys é os que vão depois, que inclusive vão ser professores do Guedes agora, que está no poder aqui no Brasil. Mas vai ser o chamado Milton Friedman, tá? O principal expoente que a gente vai ter dentro desse período. Pode passar para mim, Marcelo. Até aqui alguma dúvida, gente? Talvez agora, nas características do neoliberalismo, fica mais claro para vocês o que é que a gente tem. Mas a gente vai voltar nesse assunto bastante. Sim, não só agora, mas depois, no período pós-Guerra Fria, ele vai ser extremamente importante da gente entender. Então a gente vai ter como característica do neoliberalismo privatização das empresas estatais. Então normalmente é privatizado todas essas empresas estatais, por exemplo, vamos nos Estados Unidos lá, agora não vou saber nos Estados Unidos, mas eu vou dizer no Chile, tá? Onde foi o primeiro país que foi implementado fortemente o neoliberalismo. No Chile praticamente destruíram todo a previdência do Chile. Praticamente não, destruíram toda a previdência do Chile. A previdência no Chile ela é comandada por fundo de pensões. Ela não é comandada, ela não é que nem no Brasil aqui que a gente tem o INSS, por exemplo. Lá tu tem, é terrível, por isso que as pessoas morrem trabalhando no Chile, literalmente. Livre circulação de capitais internacionais. O que favorece isso? Obviamente aos países mais desenvolvidos, que onde tem capital normalmente são dos países mais desenvolvidos, e eles vêm e podem entrar dentro de nações subdesenvolvidas, certo? Então o protecionismo que a gente tem dentro das nações, principalmente a partir dessa sociedade de bem-estar, o controle dos estados sobre ações econômicas, controle de juros, controle de PIB, controle de todas essas questões, que eu não sou muito bom, vou ser sincero com vocês, está relacionado a essa livre circulação de capital, que favorece, obviamente, os países desenvolvidos. Outro fator que tem relação com isso é a abertura econômica para a entrada de multinacionais. É nesse momento que a gente vai ter uma abertura econômica para a entrada de grandes empresas. No Brasil isso fica evidente, com a Coca entrando aqui, com outras grandes empresas entrando aqui, Nestlé, essas grandes empresas, primeiramente de alimentos, depois de automóveis também, a gente vai ter muito forte isso. A extinção de toda a política assistencialista do Estado. Então, por exemplo, acho que fica o mais evidente agora a gente, dentro de uma sociedade de bem-estar, o governo PT, por exemplo, a gente pode dizer que era um governo de sociedade de bem-estar. Então, por exemplo, pós-PT, que entra um governo neoliberal, que é o do Temer, por exemplo, uma das primeiras coisas que vai ser é a extinção de benefícios que era dado a essa população. E com Bolsonaro, obviamente, isso ficou cada vez mais forte, porque a ideologia dele é a ideologia de um cara que é assumidamente neoliberal, que estudou com os Chicago Boys, que é o Paulo Guedes.
A tendência não, certamente, eu fui muito querido aqui nesse momento, mas aumenta a desigualdade social, tá? Porque as pessoas que têm mais dinheiro vão ficar mais ricas com o neoliberalismo, porque as políticas assistencialistas que tendem a equivaler a riqueza das pessoas no neoliberalismo com essas políticas assistencialistas vão cair, essas pessoas cada vez que precisam do apoio do governamental vão cada vez ficando mais pobres. E muito importante aqui, que a gente já tinha comentado, o ataque à força sindical e aos direitos trabalhistas, tá, gente? Então, por exemplo, a gente está vendo isso agora. A própria reforma do trabalho aqui no Brasil foi uma evidência disso, do neoliberalismo avançando cada vez mais dentro do contexto brasileiro. E como eu falei para vocês, o primeiro local onde efetivamente as políticas neoliberais foram implementadas vai ser no Chile, durante a ditadura do Augusto Pinochet. Isso é um bagulho bizarro, né, gente? Pra gente parar pra pensar. Ele só conseguiu ser implementado, pra te ver como é uma coisa tão maravilhosa que só conseguiu ser implementada abaixo de cacetete, abaixo de tortura, abaixo das violações dos direitos humanos, que é o que acontecia dentro da ditadura de Pinochet. E aí eu coloquei uma fotinho ali embaixo para vocês conhecerem, que essa foto na realidade é dos protestos do ano passado, de 2019, no Chile, que agora resultou na nova Constituinte chilena. Que está escrito ali, né? O neoliberalismo nasce e morre no Chile, certo? Dando um exemplo que verdadeiramente nós estamos, e não é só no Chile que está acontecendo, na própria Bolívia a gente está vendo o que está acontecendo, no Peru está acontecendo, dentro da América Latina a gente está tendo um avanço progressista anti-neoliberal, certo? Ainda temos o neoliberalismo, acho que o Brasil talvez seja o país mais forte isso, com Colômbia, que é aliado estratégico dos Estados Unidos, mas a gente está percebendo, o próprio Argentina também, que a gente pode dizer, está achando grandes fortunas, está retraindo o avanço neoliberal na América Latina. Até aqui alguma dúvida? Entenderam o que é o neoliberalismo? Falem comigo, vocês sabem que eu sou carente. Sim? Mesmo? Passa pra nós aí, Marcelinho. Que eu já tô me passando no tempo. Eu vou falar ligeirinho. Fala, desculpa. Gente, como o Marcelo praticamente antecipou agora o que a gente ia comentar, que justamente, na realidade, o neoliberalismo ele também vai assumindo diversas faces. Uma delas, que vai se implementar principalmente a partir dos anos 80, que talvez seja a mais violenta delas, digamos assim, é o que a gente chama de New Right, ou traduzindo grossamente, nova direita, em inglês, tá? O que seria essa New Right, tá, gente? A New Right é um movimento político e econômico que vai buscar aliar o neoliberalismo de um lado, porém, em conjunto com o neoliberalismo, uma certa moralidade conservadora. Então, a utilização do cristianismo, por exemplo, aliado a questões, por exemplo, de conservadorismo moral, mulheres vestem rosa, homens vestem azul, por exemplo, esse tipo de coisa. Tá? A política, por exemplo, de Trump e Bolsonaro é a New Right? Não necessariamente. Aí tem outros elementos, mas mas eles bebem dessa fonte, podemos dizer assim. Tem elementos da New Right. Acho que esses movimentos que a gente tem agora, até muitas pessoas trabalham com neofascismo, coisa que eu não concordo muito, mas ainda se tem para estudar, podemos dizer que é um extremismo, mas são coisas que ainda tem que ser estudadas, eu não me arrisco ainda a trabalhar, mas não são a nova direita. A nova direita a gente vai ter como os principais expoentes dentro desse contexto mundial o Ronald Reagan, que foi um presidente norte-americano nos anos 80, que era um ator de cinema meio medíocre assim, e virou o presidente dos Estados Unidos por todos esses anos 80. E talvez a maior de todas as expoentes é a chamada a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher.
tá? Que foi a primeira-ministra do Reino Unido, acho que quase por 30 anos, né? Uns 20 anos certamente ela foi, eu não me lembro quanto é direitinho, mas uns 20 anos certamente ela foi, certo? Que é essa senhora aqui de cima. Inclusive as pessoas comemoraram a morte dela quando ela morreu lá na Inglaterra. Como é que chama aquilo lá? Na Grã-Bretanha, Reino Unido. Certo, gente? E além dos países citados anteriormente, a New Right tem potencial político e permanece em vários países até os dias de hoje. Não necessariamente como New Right, mas como elementos da cultura. Tem mais um slidezinho só, Marcelinho, que eu acho que é o mais importante de todos. Liberalismo, talvez a gente tenha que se prender um pouquinho. Gente, uma das características para vocês entenderem o neoliberalismo é a chamada guerra das drogas, que vai em acordo com essa questão que a gente tinha comentado anterior da moralidade, certo? De uma moralidade com ideias que teoricamente já se sabia naquela época, mas depois que aconteceu e acontece até os dias de hoje, a gente sabe que na realidade favorece só a desigualdade social, e as populações de baixa renda acabam sendo fortemente atingidas com essas medidas, tá? Então a gente vai ter nessa chamada guerra das drogas, a gente vai ter aumento das penas a portadores e usuários de drogas, certo? Então se modifica o estatuto policial, um controle maior sobre isso. O combate do tráfico vai se fortalecer a partir da violência, tá? E é nesse momento que a gente tem o surgimento de uma agência nos Estados Unidos que é muito importante, que é a narcótico, que eles chamam, mas é a DA, tá? Quem viu o Narcos lá, soy el fuego que arde en tu piel, soy el nada que dá. Se vocês viram Narcos, se vocês viram Narcos, gurizadas, vocês sabem o que é DA. A DA é aquela polícia dos narcóticos internacional que os Estados Unidos, nacional também, porque dentro dos Estados Unidos eles funcionam, mas internacionalmente eles também vão atingir. Encarceramento em massa e genocídio das populações historicamente oprimidas, e aqui a gente tem que levantar essas questões, principalmente a população negra, tá? Mas também latina, mas principalmente dentro dos Estados Unidos a população negra, tá? Vai encher a carceragem dos Estados Unidos a partir desse momento, estoura a potencialização da questão da guerra pela efetivação da guerra contra as drogas, certo? A atuação em conjunto de agências internacionais contra os narcóticos em outros países. É nesse momento que a gente vai ter os Estados Unidos enfrentando os cartéis da Colômbia num primeiro momento e no segundo momento do México, até os dias de hoje continua. E a política antidrogas a gente vai perceber que vai ser um grande fracasso, tá? Porque vai aumentar o número de população carcerária, vai matar uma quantidade gigantesca de pessoas e, como consequência, não vai ter nenhuma diminuição no consumo de drogas. As pessoas continuam usando drogas, o tráfico cada vez mais se fortalece, e o que acontece é que não, pela violência a gente sabe que isso não vai acontecer. Bom, no Brasil a gente pode dizer que existe uma guerra civil na realidade no Brasil e a gente não se dá conta, né? Porque dentro das favelas, com toda a questão do confronto com o tráfico, a gente tem uma implementação, uma política antidrogas que é totalmente falha, e não é de hoje. Tem um documentário que a gente vai colocar depois para vocês, de material de apoio, que é o documentário Brasil.doc, que é a guerra das drogas, para vocês verem como é que funciona a guerra das drogas do Brasil, que é uma coisa muito mais complexa do que só bandido ruim, bandido bom, bandido morto. Muito mais complexo. Até porque grande parte de quem comanda o tráfico está dentro do Congresso, certo? Ali no lado eu coloquei para vocês duas imagens, tá? Aquela ali é a primeira dama dos Estados Unidos, a esposa do Ronald Reagan, com a frase, uma campanha que teve nos Estados Unidos contra as drogas, que era meio um proerd norte-americano, assim. Então que é o nome, o símbolo dessa campanha era o Just Say No, ou seja, apenas diga não, tá? E aí tinha propagandas massivas, depois a gente vai colocar tudo isso de material de apoio, cafoníssimo, assim, uma senhora, essa senhorinha aqui, a Nancy Reagan, e é cafoníssimo, assim, ela dizendo apenas não use drogas, e aí tinha aquela coisa
sabe? Bah, é ridículo, assim, mas é bem interessante da gente perceber essa política, inclusive cultural, contra as drogas, né? Pouco se trabalhou na questão educacional, por exemplo, da educação contra as drogas, mas na efetiva relação de violência. E aqui uma foto da DA agindo, não sei aonde, sinceramente para vocês. Peguei uma fotinha da DA só e coloquei para vocês. Mas acho que era isso, gente. Ficou alguma dúvida? Aquilo que a gente falou dos movimentos culturais negros, principalmente o hip hop, vai coincidir diretamente o avanço do hip hop com a guerra contra as drogas, porque o hip hop e o rap ele se torna uma forma de reivindicação, essa forma violenta que a polícia agia principalmente contra a população negra, certo? Não é à toa que o rap ele vai se desenvolver em grande parte nos locais onde a violência era maior, Nova York, no Bronx, no Harlem, por exemplo, e na Costa Leste, em Compton, por exemplo, que é uma comunidade da sua grande maioria negra e com a violência e a guerra das drogas muito forte. Detroit depois também com Eminem, Chicago também, Atlanta, que é uma cidade muito pobre no sul dos Estados Unidos, que é hoje o berço do que a gente conhece como trap, vai se desenvolver também muito relacionado a essas questões. Mas era isso, desculpa Marcelinho, me passei um pouco. Toca a ficha. Que eu falo todo ano, né? Mais uma vez dar parabéns às drogas por vencer a guerra às drogas novamente esse ano. Mas é porque o que a gente comenta é que a guerra às drogas é um momento em que se gasta muito dinheiro, e não se combate o que se busca combater. Porque é uma questão de saúde, não uma questão de violência, né? Não uma questão policial. Mas tudo bem. Semana passada, desculpa Marcelinho, só para te. A gente percebe isso, que semana passada um dos maiores ídolos do futebol mundial morreu a partir disso. E era envolvido dentro desse fator, que eram as guerras das drogas. Maradona era um usuário, foi a sua vida inteira um usuário, e não só ele perdeu a batalha, mas ele foi muito influente dentro de uma região que é a mais pobre dentro da Itália, e lá na Itália ele convivia com a máfia e nunca a máfia está até hoje dentro da Itália utilizando. Foi utilizada a violência e está até aí os dias de hoje. Desculpa, Marcelo. Uma última questão também para comentar do Reagan e da Thatcher é que eles vão ser muito conhecidos por combater dois movimentos grevistas. A Thatcher é os mineiros, um grupo muito forte na Inglaterra, e o Reagan com os controladores de voo nos Estados Unidos. Tinham feito greves muito marcantes no fim dos anos 70 e início dos anos 80, e eles vão comentar, não, esse papo de classe não existe, o que existe são seres humanos, são indivíduos, e a sociedade é feita de indivíduos e não com essas negociações coletivas, como esses grupos ainda tentavam dialogar nesse momento, buscando gerar melhores condições para a sua classe trabalhadora. Então, essa ideologia liberal vai falar muito isso, né? São indivíduos, não existem grupos coletivos. Isso é uma questão muito forte até hoje, tá, gente? E uma última questão importante também, que agora a gente vai falar do bloco socialista, é muito interessante a gente notar que a fase de ouro que a gente conhece do capitalismo, que é esse período após a Segunda Guerra, quando existe o estado de bem-estar social, com a galera, como o Lucas comentou com vocês, a galera tendo acesso à saúde pública, à educação, à aposentadoria, direitos sociais e trabalhistas, é um momento em que a União Soviética estava com grandes índices de desenvolvimento. Nos anos 40, 50 e 60, como a gente vai comentar, é um período em que o capitalismo vai conseguir dar maior acesso para a sua população, justamente pelo medo também, pela ameaça que o Bloco Socialista tinha de ser mais desenvolvido, como parecia ser no fim da Segunda Guerra Mundial. Mas então vamos falar do Bloco Socialista depois desse período capitalista. É interessante a gente notar uma primeira questão, tá, gente? A Guerra Fria, que surge com os vencedores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, vai se desenvolver desde o início como uma guerra de desiguais. Os Estados Unidos vão sair extremamente uma potência dessa Segunda Guerra Mundial sem ter o seu território afetado por isso, sem ter grande parte da sua população morta nesse combate também. Enquanto isso, a gente vai ver que a União Soviética vai ter mais de 20 milhões de mortos nessa Segunda Guerra Mundial. E grande parte
aconteceu na Rússia e depois aconteceu em outros lugares. Tá? Então a gente vai chamar de socialismo real o que aconteceu nesses países atrasados, um socialismo que era o que dava para se fazer com o que tinha, falando de maneira prática e fácil, tá bom? Esse socialismo real ele vai enfrentar alguns dilemas. Então ele vai acabar sendo vai acabar tendo que costurar a sua política a partir de uma censura da imprensa, que a gente chama aqui no Ocidente, principalmente, né? A censura da imprensa burguesa, censura de veículos de comunicação que não poderiam opinar ou não poderiam acabar se influenciando a opinião pública desses países. E uma centralização de poder político muito forte, o que vai gerar todos os dilemas desse socialismo real que a gente vai comentar com vocês. Tá bom? E uma outra questão muito importante, né? O socialismo ele vai ser até o início dos anos 90 uma alternativa para todo o Ocidente que não compactuava com um modo de produção capitalista, que não acreditava que a educação, a saúde, a moradia e o emprego merecessem ser mercadorias. Existia um outro lado que acreditava que existia uma alternativa à parte, uma alternativa em que o mundo não necessariamente era simplesmente totalmente vinculado com mercadoria, mas que poderiam existir, então, relações sociais não baseadas somente no lucro e na exploração. Bueno, a gente chegou a falar um pouco de Stalin quando a gente falou de Revolução Russa, né? A gente falou que vai acabar acontecendo uma grande parte Ô Marcelinho, de... pra mim ficou tudo branco, cara. Não sei se pra gurizada tá na mesma. Agora apareceu. Percebeu? Foi. A gente vai ver, gente, que o período do Stalin ele vai ser considerado um período de retorno para muitas pautas progressivas que a Revolução Russa de 17 até o início dos anos 20 conseguiu para o seu povo. Então, pautas feministas, pautas relacionadas a uma maior democratização da economia e da política vão acabar sendo retornadas, vão acabar sofrendo um retorno a um momento um pouco mais autocrático, bastante mais autocrático, falando a verdade, né? A gente precisa discutir também por que aconteceu isso, né? A União Soviética destruída, uma segunda guerra iminente a partir dos anos 30, mas a gente pode falar muito que houve essa volta para trás em muitos aspectos, tá bom? E o Stalin vai ser muito considerado pelos planos quinquenais, essa organização da economia a partir de uma modernização em 5 anos de planos de governo que buscavam então um aumento imediato de setores básicos da indústria pesada e também da produção de energia. Questões como carvão, ferro e aço, e eletricidade ou petróleo vão ser muito direcionadas, a grande parte da economia vai ser direcionada para essas áreas, tá bom? E também a gente vai ver que assim como o bloco capitalista se organizou em organizações militares, políticas e também econômicas, a gente vai ver a mesma questão aqui no bloco socialista, tá? Então essas siglas que a gente vai ver, Comecon, Cominform e Pacto de Varsóvia, são muito semelhantes ao que a gente vê no bloco capitalista, só que para esse lado daqui, tá bom? E a gente vai ver o Comecon, que vai ser então uma espécie de plano Marshall, ou seja, uma espécie de assistência econômica dos países do bloco socialista. A gente vai ver o Cominform, que era a organização internacional dos socialistas depois que Stalin vai acabar com a Terceira Internacional em 43, se eu não me engano, e esse Cominform vai funcionar de 47 até 56. Depois que o Stalin já vai ter morrido, ele vai acabar saindo vai se dissolver. E também a gente vai ver o Pacto de Varsóvia, que vai ser a espécie de OTAN do bloco socialista. Vai ser então um pacto de organização política e militar
Por exemplo, gente, a gente viu aqui em aula de Revolução Russa, o próprio Trotsky vai criar uma outra corrente a partir desse. Como é que é o nome da corrente do marxismo trotskista? Não me lembro como é. Quarta internacional, É a né? Quarta Internacional, isso. Tá, mas o nome. Mas ele vai ter nos anos 40 pelo Stalin no México, Isso, segundo as fontes que ele vai ser assassinado. mas é Então, a Quarta Internacional. sim, eu não me lembro só como é que se o marxismo, a corrente marxista, digamos assim, mesmo. O trotskismo, né, vamos dizer assim. Mas acho que tem uma denominação que eu não me lembro agora. Não. Mas, gente, é interessante que vocês verem isso, que o Stalin perseguia, então, próprios vertentes do próprio marxismo dentro da Rússia, né? E isso é interessante da gente observar também, isso é uma das grandes críticas que se tem contra o Stalin da esquerda, por exemplo, que foi essas perseguições, esses líderes soviéticos. Isso aí. Eu não sei se acho que a gente tem como continuar, acho que agora já. Que tu Já tem puxei bastante direto coisa? do outro. Que é? Agora é do. Ah, não, Cara, tá. tem a agência da KGB. Vamos falar Fala. desses slides. Isso, fala aí ligeirinho e daí a gente termina. A palavra KGB é falar também dessas agências de serviço secreto, de espionagem, que existiu na Guerra Fria por um lado e por outro. A gente comentou no lado capitalista que foi criada o FBI, foi criado a CIA, né? E do lado soviético vai ser criado então a KGB, que vai ser então como se fosse traduzido como um Comitê de Segurança do Estado. Notem que ela já é criada após a morte do Stalin. O Stalin morre em 53, gente. E a KGB vai surgir no ano seguinte. Ela vai ser a polícia secreta e política constituída por um ministério no governo. E ela vai dispor de 300 mil associados, um grande aparato militar e tecnológico, como a gente viu a corrida armamentista que foi a Guerra Fria, muita gente trabalhando para a vinculação com a guerra, com os aparatos, com a tecnologia militar. E assim como o serviço de inteligência estadunidense vai ser criada como uma necessidade estratégica de saber o que estava rolando do outro lado, de saber o que se estava sendo possivelmente atacado, se poderia existir alguma noção de tecnologia que pudesse ser pega para o seu lado. Então vai ser esse momento, né, que a gente comentou da Guerra Fria, de disputas tecnológicas e disputas de pensamento também nesse serviço secreto. Só como curiosidade para vocês, um agente da KGB é o senhor Vladimir Putin, que comanda a Rússia. Ele é um ex-agente da KGB. Então, para vocês verem o quanto a KGB se torna um organismo extremamente essencial de controle dentro da União Soviética. Certo? Mais alguma coisa, Marcelinho? É isso? Depois a gente deixa para o próximo aula para a gente terminar a União Soviética e trabalhar com os conflitos internos, tá, gente? Quinta-feira a gente termina provavelmente a União Soviética, pelo menos, tá? Beijo para vocês. Até quinta. Beijo. Boa aula de filosofia agora para vocês. O Michael já jogou ali no grupo. Tá, gente? Se for dúvida, tamo aqui. Qualquer coisa dá um grito, tá? Estamos aí. Não, é a gente que agradece. Um beijo. Tchau, tchau, galera. Vão bem. Fiquem bem.